Nós vamos meditar na palavra de Deus. O tema do sermão desta manhã é Ananias, um exemplo de cristão para nós. Atos capítulo 9, os versículos 10 a 19 é a base bíblica para a mensagem de Deus ao nosso coração nesta manhã. Atos 9, 10 a 19. Assim diz a palavra de Deus: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu, referindo-se a Saulo de Tarso. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava, isto é, Saulo, viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Até aí, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, nós agradecemos ao Senhor por este momento da leitura da palavra do Senhor. Ela nos edifica. A palavra do Senhor nos alimenta, nos leva a compreender claramente qual é o propósito que o Senhor Deus tem para a nossa vida. E agora nós damos toda a liberdade ao Espírito Santo para falar ao nosso coração. Ajuda-nos a entender as verdades sagradas que o Senhor tem disposto diante dos nossos olhos. Nós, desde já, agradecemos ao Senhor por este momento de grande edificação espiritual para a tua igreja. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Ananias, o exemplo de cristão. Alguns nomes, eles são muito repetidos nas escrituras sagradas, seja no Velho ou no Novo Testamento, e
Para alguns até cria alguma confusão, né? O nome Josué, alguns profetas, e esse próprio nome aqui, Ananias, né? Ananias. Há um Ananias do mal, que aparece bem próximo aqui desse texto que está em Atos, no capítulo 5, os versículos 1 a 11. Se os irmãos quiserem consultar, o Ananias do mal, e sua história é breve, mas precisou ser registrada por Lucas no seu livro para servir de exemplo para nós do que é repulsivo para Deus. Então, na Bíblia Sagrada nós temos exemplos bons, mas também temos exemplo de gente que não vale nada, mas está ali para servir de orientação para a igreja. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca será órfã de exemplos, tanto bons quanto maus. E isso para quê? Para que a igreja possa saber escolher e tomar atitudes, decisões corretas. Então, esse Ananias aí, o do mal, se permitiu encher o seu coração das sugestões, segundo o próprio apóstolo Pedro ali, de Satanás para mentir ao Espírito Santo. E aqui já temos uma lição, antes de chegarmos no Ananias do bem, de que de fato Satanás trabalha, e o seu trabalho por especialidade, por mestre que ele é produzir fingimento, mentira, aquilo que cria embaraço, que leva pessoas a desviar-se do caminho. E aqui logo na igreja, no seu momento de nascimento, no seu nascedouro, a gente já vê diabo que trabalhou tanto no ministério de Jesus, agora também se infiltrando na igreja de Deus e produzindo mentira, mal-estar para a igreja. Por isso essa repreensão tão severa logo nesse primeiro momento, com a morte deste Ananias e da sua esposa. Seu pecado aqui, junto com a sua esposa, foi querer proeminência na igreja, ser reconhecido, ser elogiado e tido como pessoa fiel, pessoa bondosa, generosa, mas na sua base, a base da mentira. Então, o que foi a sua história? Vendeu uma propriedade por um preço, reteve boa parte do valor e entregou como oferta à igreja um valor bem menor, como se fosse o preço total do imóvel. E então isso foi imputado pelo Espírito Santo como alguma coisa abominável, ao ponto de ele morrer ali diante de todos os discípulos, e a sua esposa de igual forma. Mas, irmãos, a base da mensagem desta manhã não é o Ananias do mal, é o Ananias do bem, porque aqui um exemplo bom, o exemplo de cristão que nós devemos observar aqui. Um Ananias que é um exemplo muito positivo e que merece a nossa atenção especial, e isso para nossa edificação, para a igreja de Deus. Então, esse Ananias aqui, de Atos, no capítulo 9, não é o de Jerusalém, mas é o Ananias que mora em Damasco, e era para onde Saulo de Tarso estava caminhando, e com autoridade para perseguir e até matar cristãos. E então, esse Ananias está agora sendo chamado por Deus para cumprir uma missão bastante complicada, né? E Ananias, ele tinha, de certa forma, algumas credenciais bem reconhecidas. Mais adiante, a gente vai ver o quanto ele foi útil na obra do Senhor, para a igreja que ia se desenvolvendo. Lá em Atos, no capítulo 22, versículo 12, ele aparece novamente. Em 1 Timóteo também, as suas qualidades vão aí muito bem referidas, capítulo 3, versículos 1 a 7,
Então era um homem reconhecido como um homem piedoso, um homem temente a Deus e que tinha bom testemunho na igreja. Isto sim é referência para nós, crentes em Cristo Jesus, pessoa que nos dá uma direção, como deve o cristão se comportar na igreja do Senhor. Então, em princípio, meus irmãos, aprendemos a ser obedientes a Jesus incondicionalmente. Isso vemos no caráter e na disposição deste discípulo. Ananias foi comissionado para uma missão que pessoas naturais jamais aceitariam por medo do risco de morte. A fama que ele aqui coloca diante de Jesus, que lhe aparece a respeito de Saulo de Tarso, é que Saulo de Tarso era ameaça de morte, e mesmo assim ele está diante do Senhor para obedecer. Era um discípulo. O versículo 10 desse nosso texto está lhe reconhecendo dessa forma, discípulo de Jesus, e isto era suficiente para ele se dispor a obedecer. Irmãos, como igreja nós somos discípulos de Jesus. Uma coisa nós vamos aprender, e estamos sempre aprendendo ao longo da caminhada cristã: a obediência. Todo o cristão, se não aprendeu, vai ser sempre insistido a respeito disto que é a virtude fundamental do caráter cristão: ser obediente. E isso por quê? Porque nós, naturalmente, na forma como nós nascemos, já temos uma tremenda inclinação para a rebeldia, para a desobediência. E é fácil você observar isso até no bebezinho, né? Bebezinho de 1, 2 anos. Eu tenho um netinho e uma netinha que convivem, os pais levam lá para casa, eu e Cristina, e a gente percebe que é o netinho de 1 aninho, e a outra já tem 3 aninhos. Você fala, não faz, ele vai e faz. Você fala, faz, ele vai e não faz. Ou seja, já é a característica do ser humano, desde o berço, já ser rebelde. E a gente vem com essa inclinação quando se converte, quando vem para a igreja. Uma tremenda tendência a dizer não quando tem que dizer sim, a estar enrijecendo o rosto e levantando o queixo quando tem que abaixar a cabeça e dizer, posso não concordar, mas se tem que ser assim, vai ser assim, e eu não vou ser objeto caracterizador de rebeldia. Então, nós vemos aqui um servo de Deus, um discípulo que passa um exemplo para a igreja de obediência. Isso vai caracterizar humildade. Essa é a característica de um cristão. Agora, é muito interessante o seguinte: nem sempre aquilo que é direcionado agrada ou convence, mas é ordem. Geralmente ordem é aquilo que vem de cima para baixo. A autoridade é assim, vem de cima para baixo. Não existe autoridade que vem de baixo para cima. É ordem. Ordem se cumpre. Eu tinha um chefe, na época que trabalhava em emprego secular, bom tempo atrás, que a gente se revoltava quando ele determinava alguma coisa que ninguém queria fazer. Por exemplo, hora extra, ficar um pouquinho de tempo além do expediente, e aí ele dizia o seguinte para a gente: obedece, ou melhor, manda quem pode. Ele falava isso rindo para a gente: manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente tinha que ficar até mais tarde. Então, aprender a ser obediente. Qual o problema? Aprender porque um motim já é uma caracterização de desobediência, a maledicência já é uma caracterização de desobediência, de rebeldia. Então, nós vemos aqui um exemplo de discípulo, e isso era suficiente para ele se dispor a obedecer. Os discípulos de Jesus aprendem a ser obedientes, mesmo que
possam não concordar com o que lhes está sendo solicitado. Muitos crentes entram em crise com líderes da igreja porque rejeitam a obediência, e muitos líderes apenas querem obedecer a Jesus, nem mais e nem menos, são servos de Jesus. Então, se você tem tendência a resistir à autoridade dos seus líderes, saiba que você pode estar pecando. Não é contra os seus líderes, não. Você pode estar pecando é contra Jesus. Primeiro, por conta do próprio espírito da natureza rebelde. Então, cuidado. Ananias foi então encontrar-se com o perseguidor de cristãos. É o que essa história nos diz. Chamo a atenção de vocês para o versículo 12 deste nosso texto, Atos capítulo 9, o versículo 12. Vemos que Jesus já havia preparado o próprio Saulo para recebê-lo, pois ele quem iria curar a sua cegueira, Ananias. Então, o que eu aprendo aqui? Que Deus faz sempre tudo correto. Deus já trabalha aqui e lá na frente também. Ele prepara todo o ambiente, e por isso é que nós podemos obedecer, sabendo que lá no final vai dar tudo certo. Ele já tem todo o controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, Ananias não falou com ele, o apóstolo aqui, o Saulo de Tarso, a respeito dos seus pecados. Ele não foi mandado para isso. Ele não chegou lá e riscou o Saulo de cima e embaixo, ainda cego, e começou a descrever: você matou Estevão, você perseguiu meus outros irmãos, você é isso, você é fariseu, nós conhecemos muito bem o fariseu, isso e aquilo. Não, Ananias não foi assim. E então não falou com ele sobre o seu consentimento em matar cristãos. E aqui aprendemos que, como cristãos, não fomos chamados para mensurar perdão de Deus mediante a gravidão do pecado de qualquer pessoa. Como cristãos, nós somos agentes do perdão de Deus, e a disposição de Jesus é levar pessoas que estão cheias de pecado a estarem reconhecendo misericórdia, bondade e amor de Deus, estender mão de amigo para quem está na condição de adversário, para quem é inimigo. E a gente aprende isso quando temos que lidar com aqueles que estão entre nós e que vêm cheios de carrapichos, que vêm sujos de lama do pecado. E aí, como nós recebemos? Como nós os tratamos? Então, aprendemos aqui com Ananias esse caráter. Todas as pessoas são como nós mesmos. Ora, se não fosse a misericórdia de Jesus, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. É a bondade de Deus que nos encontrou, nas condições em que nos encontrou, no lamaçal do nosso pecado, e Ele, por amor e misericórdia, cobriu-nos com o seu sangue, limpando-nos e perdoando todo o nosso pecado para a glória dEle. Então nós agora, sob esta condição, temos condição de estar transmitindo compaixão, misericórdia, graça, mão de amigo para aquele que outrora foi inimigo, que nos fez mal. Não é à toa que Jesus, em determinada ocasião, chama a atenção de nós, cristãos, seus discípulos e seus seguidores, a respeito daqueles que nos fazem mal. Oremos sim por aqueles que nos fazem mal, intercedamos por eles, porque pode acontecer isso exatamente que aconteceu com Saulo de Tarso. O indivíduo pode não valer nada e boa parte da sua vida, mas se em um momento ele recebeu a graça da salvação, se tornará um como nós somos. Então aprendemos isso aqui em Ananias. Versículo 17 desse nosso texto, observem, diz que Ananias se volta para Saulo de Tarso
e o chama de irmão. Por aqui a gente já vê que mudou tudo. O Senhor Jesus, as palavras de Jesus, a presença de Jesus sobre a sua vida, mudou o seu coração, e assim deve ser conosco. Presença de Jesus tem que transformar, tem que fazer o bem. E aqui Ananias se volta para Saulo e diz: meu irmão, ou seja, reconheceu como agora um filho de Deus ao receber Jesus Cristo, e ele recebeu Saulo como um irmão na fé. Por quê? Porque é isso que diz lá João 1,12, por causa de Jesus Cristo nós passamos a ser o quê? Agora todos nós somos filhos de Deus. E aprendemos com Ananias isso, que devemos nos considerar como todos filhos de Deus, os que são convertidos e têm depositado fé em Jesus Cristo como seu Salvador e o seu Senhor. Então Ananias tratou-o como irmão, e com amor e com imposição das suas mãos. Veja o versículo 17 aqui, este símbolo espiritual de autoridade para abençoar. E eu destaco isso, meus amados irmãos. Todo crente, cada crente em Cristo Jesus, tem autoridade espiritual para estender as suas mãos sobre o seu irmão, e com a disposição de abençoar. Você pode abençoar qualquer pessoa, porque Jesus te dá autoridade espiritual para isso. Quer ver? Levanta a sua mão aí. Agora dirige a sua mão em direção a alguém que estiver próximo de você aí, e diz assim: em nome de Jesus, eu me utilizo da autoridade que o Espírito Santo me dá para te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado diz o quê? Amém. Porque a gente recebeu de Jesus capacitação espiritual para isso. E eu aprendo com Ananias aqui que ele é um discípulo de Jesus. Ele entra na casa de Judas aqui lá em Damasco e apresenta-se diante do apóstolo Paulo, e possivelmente lá no íntimo do seu coração, talvez estivesse estremecido diante de um homem, um personagem que estava causando medo, terror à igreja. Mas ele entra ali, estende a sua mão e diz: Saulo, eu estou aqui para te abençoar em nome de Jesus. Caiam as escamas dos seus olhos agora. Percebeu a autoridade? E ali, às vezes a gente pensa que a autoridade espiritual precisa de um ritual místico, né? Eu e a Cristina estamos assistindo aquela série Chosen. Não sei quantos irmãos aqui estão assistindo ou já assistiram. Os Escolhidos. É uma série de caráter cristão mostrando a odisseia de Jesus e os seus discípulos. Tem um determinado capítulo ali que eu achei bastante interessante, a forma como Jesus está autorizando os seus discípulos para irem pelos vilarejos e abençoar e transmitir cura, expulsão de demônios e a pregação do evangelho do reino. E a autoridade que Jesus está passando para os seus discípulos é de uma forma tão simples, não tem ritual. Ele não está falando aqui assim: espera aí que eu vou acender umas velas, vou matar um cabrito, fica todo mundo aí, vou começar a rodopiar no meio de vocês, e aí começa a vir trovões e coisas desse tipo, para poder caracterizar que os discípulos estão agora cheios de autoridade. Não, ele simplesmente está dizendo o seguinte: olha, vocês vão às cidades, os vilarejos, e podem pregar o evangelho, estendam as suas mãos, vocês vão curar, vocês vão fazer isso. E os discípulos ficaram atônitos por conta da transferência da autoridade de uma forma tão simples. E é isso que eu aprendo no caráter da fé cristã. De forma simples nós temos toda a autoridade espiritual e somos cheios do Espírito Santo para impor as nossas mãos
sobre aqueles os quais Jesus quer abençoar. E mais ainda, não só Ananias foi instrumento de Jesus para remover as escamas que estavam sobre os olhos de Saulo, como também o seguinte: eu transfiro para você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Que coisa linda, meus amados irmãos. Cristão não foi disposto na terra para lançar maldição, para, em caso de alguma situação, você se sentir prejudicado por algum, ou cristão, ou qualquer outra pessoa, você estender a sua mão e dizer: Deus te dê em dobro aquilo que você está fazendo comigo, ou qualquer coisa dessa ordem. Você está nas mãos de Deus, mas não para abençoar. Quantas vezes alguns cristãos estão estendendo mão e dizendo: fulano de tal, eu estou colocando nas mãos de Deus, e a sua intenção é ver o indivíduo ladeira abaixo. Quanto mais profundo ele for, você espírita o sentimento de vingança. Muitas vezes, quantas vezes isso prevalece na nossa vida? Aqui nós aprendemos ao contrário. Cristão está no mundo para ser instrumento de Deus, para abençoar, ser instrumento de bênção. Então, Ananias, seu encontro com Saulo de Tarso, tratou-o com amor e impondo-lhe as mãos. Vejam que não havia nesse servo do Senhor um interesse financeiro, sentimento de presunção, como se o poder curativo fosse inerente dele. Ele estava cumprindo uma missão dada por Jesus e plenamente comprometido com os propósitos do Senhor. Além, meus amados irmãos, de aprendermos a ser obedientes a Jesus incondicionalmente, aprendemos que a nossa obediência sempre resultará em glória para Deus. No versículo 18 desse nosso texto, e eu convido você a inclinar-se novamente perante a palavra do Senhor, no versículo 18, lemos que Saulo então volta a enxergar. A cegueira era uma ilustração da maior cegueira que ele possuía, que era a cegueira espiritual, e Jesus operou ali em Saulo para lhe dar a verdadeira visão de todo o propósito de Deus que ele até então não conseguia enxergar. Então Jesus foi glorificado com a cura da cegueira de Saulo. Ananias então, logo a seguir, está batizando Saulo. Quem foi o ministro batizador de Saulo? Foi Pedro, foi um dos apóstolos. Pelo nosso texto, que nos leva a entender, quem batizou Saulo foi Ananias. Coisa tremenda. E aqui, no versículo 19, está dizendo que ele foi batizado, e Ananias não apenas foi agente sobre a vida de Saulo, mas também tranquilizador dos demais cristãos, para que recebessem o perseguidor implacável, mas agora já convertido. Eu quero que vocês percebam aqui as consequências quando somos obedientes a Deus, obedientes a Jesus. Aprendemos aqui a importância de sermos agentes da comunhão na igreja. Os que se achegam a nós precisam se sentir acolhidos, amados e indiscriminados. Então Ananias afirmou qual era a vontade de Jesus para Saulo. Veja o versículo 17: você será cheio do Espírito Santo. É como dizer, meus irmãos, Deus tem planos maravilhosos que agora em diante, ou de agora em diante, para a sua vida. Mãos abençoadoras que já estão sob a autoridade de Jesus, transferindo também qualidade e competência para aqueles os quais Deus quer que abençoamos, ou que abençoemos. Vamos fazer o exercício da mão erguida novamente? Levanta a sua mão aí. Agora você vai dirigir novamente para quem estiver aí do seu lado.
Ah, mas eu estou com 2 pessoas do meu lado, pastor. Então levanta as 2 mãos e abençoa uma cada mão. E aí você vai dizer, você vai abençoar quem está ao seu lado e diz assim: meu irmão, Deus quer usar a sua vida poderosamente para o cumprimento da obra dele. Você recebe isso? Amém. É isso que Ananias fez, e é isso que nós aprendemos como igreja do Senhor. Deus tem planos maravilhosos de agora em diante para a sua vida. Então seria um encorajamento para que ele se preparasse. Então, quando você é abençoado pela sua igreja, seu propósito deve ser: então assim, então vou buscar fazer o melhor preparo, vou procurar me dedicar o máximo possível, para que aí sim o Espírito Santo de Deus possa me usar plenamente, completamente, do jeito que Ele quiser. Porque se você recebe uma bênção dessa, maravilhosa, do irmão que está aí ao seu lado, e trata isso com pouco caso, é a mesma coisa que você tratar o próprio Jesus Cristo com pouco caso. Porque eu estou entendendo que Jesus quer usar a vida de cada um de nós da forma mais maravilhosa possível. E aí eu pergunto: você quer ser usado por Jesus de forma poderosa e maravilhosa? Amém? Então, vejam, meus amados irmãos, não houve aqui no servo do Senhor qualquer sentimento de despeito, ciúmes ou arrogância em relação a Saulo de Tarso. Meus irmãos, eu quero concluir esse sermão da seguinte forma: Ananias é para nós um exemplo de cristão. Ouviu a voz de Jesus, e mesmo tendo lá as suas dúvidas, no primeiro momento em que Jesus está lhe dando ordem, os versículos 13 e 14, ele coloca a sua dificuldade. Esse Saulo aí tem chegado aos meus ouvidos, ele é matador de cristãos, Senhor, e colocou a sua dificuldade. Entretanto, ele preferiu a obediência. Então, um exemplo tremendo para nós: obedecer. Jesus mesmo lhe ensinou a olhar para frente e perceber que tudo estava sob controle. E o que Jesus disse para eles, versículos 15 e 16: este será para mim um instrumento para levar o meu nome aos gentios. Explicando para Ananias o que ele estava fazendo na vida de Saulo. Então, aprendemos com Ananias a olhar para os propósitos de Deus e entender que quando Ele nos comissiona, isto sempre será para nós um privilégio. Mas o trabalho é muito difícil, mas é uma comissão de Jesus, recebe como um privilégio, é honroso. Agora o nome de Ananias está escrito na história, o Ananias do bem, porque tem lá o Ananias do mal, mas o nome está registrado na história. Como é que o seu nome será registrado na história do reino de Deus aqui na terra a partir dessa igreja? O que é que Jesus pode esperar de você? Alguns de vocês já está com o nome escrito na história dessa igreja que ninguém pode apagar. Sabe por quê? Porque está registrado no coração e na memória de algumas pessoas aqui, por benefícios que vocês receberam, coisas boas as quais vocês foram abençoados, porque um irmão se dispôs a ser instrumento de Deus para abençoar. Alguns de vocês já estão com o seu nome registrado na memória de alguns. Isso é bom ou é mal? Glória a Deus. Agora, não seja aquele outro Ananias lá do capítulo 5 que ficou registrado na história como uma praga, uma maldição para a igreja, não é? Então, possivelmente os mais antigos aqui podem se lembrar de um e outro aí que ficou registrado na história dessa igreja como sendo um encravo, uma íngua para a igreja. Você quer ser lembrado por Deus aqui nessa igreja como uma íngua, ou você quer ser lembrado aqui nessa igreja como uma bênção, como um servo de Deus? Servo de Deus. Então, irmãos, muitas vezes afirmamos que amamos a Jesus e a nossa igreja. Só um minutinho, deixa eu acabar meu
Não. Ananias do capítulo aqui 5 é um. Esse Ananias morreu aos pés de Pedro. Agora nós estamos no Ananias do capítulo 9. Esse é o de Damasco. O anterior é de Jerusalém, esse é de Damasco, né? Então, aqui, meus irmãos, muitas vezes afirmamos que amamos a Jesus e a nossa igreja, mas na hora H de uma convocação ou de uma missão, aí sim deveremos provar se queremos ou não realizar a vontade de Deus. São todas as missões que você recebe, que você sabe que vem de Deus, que você tem estado disposto a executar. Então, esse é o momento de confessarmos o nosso pecado a Deus, se temos resistido com rebeldia à sua vontade, e afirmamos a nossa determinação de obediência incondicional. Então, meus irmãos, que possamos cumprir a nossa missão para a expansão do reino de Deus, e toda a glória tem que ser dada ao nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado pela palavra que recebemos em nosso coração, e recebemos de muito bom grado o grande desafio de sermos instrumentos para transmitir as bênçãos do Senhor sobre a vida de tantos quantos puderem estar em contato conosco. Usa, Senhor Deus, a nossa vida para a glória do Teu nome. Dá-nos Tuas visões constantes. Dá-nos um coração quebrantado e humilde. Enche-nos do poder do Teu Espírito Santo. Usa a nossa vida para a glória do Teu nome, Jesus. Que esta igreja possa continuar avançando e crescendo e sendo instrumento nas mãos do Senhor para transferir as misericórdias do Senhor sobre a vida daqueles os quais Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Que o Senhor possa olhar para nós, se tem alguma coisa em nós que precisa ser limpa, mudada. Ó Senhor, nós damos liberdade ao Espírito Santo para estar trabalhando na nossa mente e no nosso coração. Se temos pessoas às quais nutrimos certa reserva, oposição, resistência, perdoa o nosso pecado, remove todo sentimento de mágoa, de ira, de despeito, remove a arrogância, trabalha na nossa mente, no nosso coração a humildade, ajuda-nos a perdoar aquele que nos fere, que nos agride, que peca contra nós, e fortalece os nossos braços para que possamos estender as mãos abençoadoras sobre todos aqueles os quais o Senhor Deus quer abençoar e não amaldiçoar. Ó Senhor, nós agradecemos pela boa palavra que o Senhor nos traz nesta manhã, e continua preparando a tua igreja para tudo mais que o Senhor quer realizar a partir dela. Oramos em nome de Jesus. Amém.